Alô! Estamos no ar. Quando? Mais uma vez, dia 28 de novembro de 2014. Pulando a Cerca. Um programa que não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a vida. E a vida é o eu. Eu vivi, eu fiz, eu não fiz, eu sofri, eu não sofri. Então, a história do Pulando a Cerca é o eu. Não é como aqueles canais comerciais que tudo ele, aqui eu. Pulando a Cerca, a apresentação é de quem? Minha, Daniel Sudorance, médico. E a produção, Jorge Pessani e toda a equipe da UniTV. UniTV, o canal da Universidade Federal Fluminense. Não sei se você notaram, a minha voz é diferente. Pois é, eu sou o único apresentador do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata no Brasil e no mundo, e estou aqui no ar. E por que pular a cerca? Pular a cerca por cima, pelo meio, por baixo, porque a gente vê o outro lado. E o outro lado não tem sacanagem, não tem corrupção, tem educação, saúde, justiça, democracia. Por isso que a gente pula a cerca sempre. Pular a cerca pode ser sacanagem, mas pode ser, que é aqui, superação. Pois é, os nossos convidados sempre são convidados, como todos, especiais. Representam uma fração importante desse país. Hoje, a nossa convidada vai ser uma convidada especial, como todo mundo é. É a simpaticíssima, cultíssima, viajadíssima, politizadíssima, gostosíssima, tesudíssima. Por que não? Muita tesão. Vai pular a cerca. Vem cá, vou dizer o nome dessa tesudíssima pessoa. Eliette Ferreira. Vem pular a cerca! Pula a cerca! Pula! Pular, tem que pular, né? Pula! Pula! Como vai? Tudo bem? Bom dia! Bom dia! Boa tarde, boa noite. O programa repete a tarde e a noite. Fiz xixi? Fiz xixi. Que bom. Fazer xixi é sempre bom para começar pulando a cerca. Aliás, pular a cerca com vontade de fazer xixi é muito ruim. Olha só. A tua idade? Eu tenho 67 anos, vou fazer 68 em janeiro. Então, 68. Ela é uma garotinha. Eu tenho 95, é garota ainda. Olha só. E você nasceu aonde? Eu nasci no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Cidade do Rio de Janeiro. Aonde? Sou carioca. Nasci no Jardim Botânico. E como é que foi a tua infância no Jardim Botânico? A minha infância foi como a infância das pessoas da minha idade, né? Na rua, né? Na rua? Criada na rua, a gente brincava na rua antigamente, né? E você pulava a cerca? Eu pulava cerca para pegar frutas, roubar frutas, né? Eu adoro frutas. Hoje mesmo, chegando aqui na UF, tinha um pé de jambo maravilhoso ali na entrada. Você pegou? Peguei jambo. Realmente, jambo é a fruta da minha infância, é a minha fruta mais querida. E a tua família? É família comum. Mas tem irmão, irmã? Eu tenho uma irmã, minha família de classe média baixa, meu pai era tecelão, a mamãe também era tecelã, e depois que eu nasci ela parou de trabalhar, e o papai então largou a fábrica de tecidos e foi trabalhar na feira, ele era feirante. E a tua família então era grande?
A minha família... Era grande, grande? Média, era grande, grande. A mamãe tinha muitos irmãos, tio, muito primo. E Gente. muita prima e primo? Muitos primos, primas e primas. primos. Legal. E prima serve para quê? Para a gente brincar de médico. Mas eu não brincava de médico com a minha família, não. Brincava de médico na rua. Eu brinco até hoje de médico. Você é médico, né? Não, eu não brinco mais de médico. De médico até hoje. É bom, né? Brincar de demais, médico. Né? Vir pra cá pra falar isso ótimo. Ela brincava de médico na rua. Que legal. E a tua adolescência? A minha adolescência foi difícil, a infância também foi difícil. Eu fui segunda filha e eu cheguei assim, o mundo já estava pronto. O meu pai queria que... A minha família queria filho homem. Eu nasci menina e já foi um desgosto. Mas tudo bem, eu superei, estou aqui viva. Queria ter um menino e nascer um menino. Por quê? Por que essa diferença? As pessoas que o primeiro filho foi mulher, então o segundo tinha que ser homem para ser um casal, né? Antigamente as pessoas tentavam fazer esses tipos de planejamento, mas a vida. Nasci canhota. Eu sou de esquerda desde criancinha. Que legal. Então, olha só. Então, a tua adolescência, você começou a seguir um caminho. Qual foi esse caminho? Eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu gostava de estudar, eu gostava muito de fazer bagunça. No ginásio que eu fiz, eu era conhecida de todos porque era a mais bagunceira do colégio. Qual era o teu apelido? Sempre tinha um apelido. Não tinha apelido, eu não tinha apelido. Eliette bagunceiro? Não, eu mesmo dizia que era Eliette canivete, cai na água e não derrete. Ah, legal. Viu? Eu aqui. Viu? Pulando a cena, é uma revelação, né? É uma revelação. Olha só. Como é que é? Eliette, meu nome é Eliette, né? Eliette canivete. Rima, né? Cai na água e não derrete. Não sei onde é que eu vi isso alguma vez na vida. Alguém falou, eu gostei desse dito. E repito até hoje isso, acho bonitinho. Aí você acabou estudando o quê? Eu fui estudar, eu fiz normal, fui professora primária. E depois do normal fiz história, estudei na UEG, antigamente UEG, hoje em dia UERJ, fiz história. Mas aí quando entrei para a faculdade também me politizei mais, né? E aí entrei no movimento estudantil, entrei na luta contra a ditadura, e aí a coisa ficou mais séria. Né? Então você falou que... Aí a brincadeira ficou mais pesada. Ficou cinza. É. Olha só, você falou que sempre foi de esquerda Desde criancinha, eu sou canhota. Então, vamos lá. Quando você entrou na faculdade, na UEG, antigo Guanabara, agora é UEG, você começou a ver um novo caminho. Mais ou menos. Pensar. A gente quando fica adulta, né, jovem adulta, cheia de sonhos, né, cheia de... vontade de mudar o mundo, né? Porque as injustiças sociais são gritantes no Brasil. Eu acho que agora até está pior, porque a população triplicou, multiplicou, então a situação está até pior. Na época do Jango, por exemplo, a gente tinha perspectiva, né? Eu, quando era jovem, eu sabia, eu ia ser professora, eu tinha futuro. Né? Os jovens de hoje já têm mais dificuldade quanto ao seu futuro. Os jovens eles de hoje, não... Os jovens de hoje foi mais difícil. Treinado e adestrado, lamentavelmente, por consumismo. Consumismo. Quero ganhar muito mais, quero ficar rico, não interessa como. As pessoas não vão seguir profissões porque gostariam de ser médico, gostariam de ser professor, gostariam de ser dentista, não. As pessoas vão escolher aquela profissão que dá mais dinheiro. Exatamente. Isso é muito triste. Então você contou uma história que começou em 60 e pouco até hoje. Como é a tua história na luta contra a ditadura? Bom, como eu falei, eu comecei a participar do movimento estudantil e fui conhecendo pessoas, comecei
entrar mais fundo, né? Aos poucos. Eu entrei para a LN, eu era quadro apoio logístico da LN. Explica para o espectador o que é a LN. Ação Libertadora Nacional. Mas era fala mais... um movimento dirigido pelo Marighella. A gente diz, ele era o grande líder, né? Mas nós tínhamos total, como a gente queria mesmo, liberdade de criar, de fazer ações. Não havia aquela cabeça única que dirigia. Não, os grupos tinham autonomia, né? E eu comecei participando, dando guarita a pessoas que se escondiam na minha casa. Por exemplo, eu guardei muita gente na minha casa. E também fazia outras coisas que eu também não sei se eu queria falar isso, não. Não, continua a tua história, que é importante, o eu. Não, a gente fazia expropriações bancárias, porque as ações revolucionárias, as pessoas precisam comer, né? As pessoas precisam dormir, viver. Então, essas ações revolucionárias, as expropriações bancárias, por exemplo, elas aconteciam para financiar a vida daquelas pessoas que faziam esse tipo de ação, que tinham que comer, tinham que dormir, tinham que pegar condução, né? Se transportar, etc. Então, essas apropriações bancárias, por exemplo, o dinheiro era para a causa, né, para essas pessoas viverem. Pois é, e a questão toda era injustiça social. Nós lutávamos contra as injustiças sociais. Nós queríamos oportunidades iguais para todos e nós não aceitamos a ditadura. Nós não aceitamos o autoritarismo, nós não aceitamos aquela ordem, os militares que tomaram o poder, tiraram o Jango, que era um presidente eleito, o Jango foi eleito. Hoje em dia, os presidentes, eles são eleitos juntos, na mesma chapa do presidente, né? Muitas vezes a gente nem sabe quem é que vai ser o vice-presidente, que nem se fala no vice-presidente. Fala assim pequeno, né? Antigamente não, nessa época havia eleição para presidente e para vice-presidente. E na eleição do Jango, ele foi eleito vice-presidente do Jânio Quadros. Exatamente. E o Jango teve maior eleição que o Jânio Quadros. E o Jânio Quadros, 7 meses depois de eleito, ele renunciou. Renunciou, foi um golpe, né, uma tentativa de golpe que ele fez, achando que voltaria nos braços do povo, que haveria um apoio popular para ele voltar, com mais poderes, mas não houve isso. E, por sorte, azar, o que seja da vida, o Jango estava na China, em missão diplomática, e, então, quem tinha poder não queria que o Jango assumisse a presidência, porque o Jango era uma pessoa maravilhosa, eu sou apaixonada pelo Jango. Ele ameaçava o poder estadunidense, né? Ameaçava. Que já sempre tinha medo, havia naquela época a Guerra Fria. Isso aí tinha que dar aula de história inteira, né? Eu só vou falando um pedacinho, né? Que não dá para falar tudo. É impossível. Mas então o poder econômico da época, junto com os Estados Unidos, eles financiaram o golpe, eles corromperam, quer dizer, a corrupção no Brasil, na época do golpe, na época da ditadura, foi absurdamente grande. As pessoas falam agora, corrupção agora, sei lá, como se a corrupção tivesse começado agora no Brasil. A corrupção no Brasil existe desde que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. E ela, na época da ditadura, ela foi exponencialmente, ela foi muito aumentada, porque os militares tomaram poder na Petrobras, em todas essas empresas públicas, colocaram militares lá. Militares que muitos enriqueceram, outros não. É claro que não são todos os corruptos, assim como os políticos em geral não são todos os corruptos. Existe corrupção em todas as categorias. Existe motorista de táxi corrupto, existe médico corrupto, existe professor corrupto, existe políticos corruptos ou não. Então, essas pessoas que são influenciadas pela mídia,
que acham que a corrupção começou agora, elas estão redondamente enganadas. Elas não conhecem a história do Brasil. Pois é, o Zango, para finalizar essa parte, foi ministro do Trabalho de Getúlio. Foi ministro do Trabalho de Getúlio. Então tem uma história fantástica. As reformas de base, né, que ele queria. Né? Educação, saúde. Isso. E aí isso, começou reforma agrária. A primeira Conferência Nacional de Saúde foi com o Zango. Não tinha saúde no Brasil, era uma confusão. Havia aquele programa nacional de alfabetização, os camponeses estavam todos alfabetizados e politizados. Era uma coisa muito interessante. Se você sabe, o Zango foi um presidente que teve o maior ibope do Brasil. Sim, ele tinha 80% de aceitação. Essa história dizia que o povo não queria o Jango. Mentira, mentira. O Jango era queridíssimo pelo povo. O povo sabia disso. Isso, inclusive, se vê muito quando se fala naquele comício do dia 13 de março. Foi um comício maravilhoso. Havia ali, poxa, acho que 300 mil pessoas, famílias inteiras. Ia pai, mãe, criancinha no colo. Aliás, o Jango tinha essa qualidade incrível. Ele era um cara familiar. Ele sempre aparecia em público, em fotografias, com os filhos no colo. E assim, de mão dada com as crianças. Ele era uma pessoa assim, maravilhosa, um cara humano. Então você... Não sei se estou falando muito alto. Não, vou falar alto, não tem problema. Aí você começou a atividade política na ALN, e seguido. Sim, eu segui, quer dizer, aconteceram muitas coisas, né? Como é que eu vou? Vou pular um pedação, né? Porque tem muitos anos aí, né? Então, quer dizer, em 73, eu estava com um companheiro que também era da LN, ele era do Grupo Tático Armado, ele foi preso em 73. O nome dele, ele tinha sido preservado, porque ele tinha um nome muito comum. Então, tinha N brasileiros com aquele nome, mas ele era jornalista do Correio da Manhã. Quando ele foi designado para fazer uma reportagem sobre a chegada do Stroessner no Brasil, aí o nome dele foi para o SNI. E aí, ele foi preso. Foi preso na porta do Correio da Manhã. E aí foi direto para o DOI-CODE, capuz, torturadíssimo, né? Foi muito duro isso. Mas a tua história segue, você foi exilada na Suécia. Isso, aí eu chegar nesse ponto. Ele foi preso, foi muito torturado, mas, por sorte, havia um general na família. Esse general conseguiu que ele fosse solto por algumas horas. Nós sabíamos que aquilo ia ser por algumas horas, né? Porque a polícia deixa a pessoa para responder ao inquérito em casa, mas a gente sabe que aquilo são muitas forças ali, né? Ele conseguiu sair. No que ele conseguiu sair, a gente entrou na clandestinidade e nós fomos então para a Argentina, a caminho do Chile. Nós chegamos no Chile, 10 dias antes do golpe. Do Chile, no caso, né, que foi em setembro de 73. Então, nós fomos presos no dia do golpe. 11 eu falei, perdão, errei. Foi no dia 11 de setembro. Nós fomos, mesma data daquelas não vou nem tocar nesse assunto, porque aquele é tão falso que eu não quero nem falar nisso. Aquilo foi um negócio total... feito, aquilo foi... Não vamos entrar nisso. Então, no dia 11 de setembro, no Chile, houve o golpe. Nós fomos presos no dia 12 de setembro. Nós éramos 4 meninas e 7 meninos. Isso está relatado neste livro. Esse livro aqui foi um livro que eu organizei, que daqui a pouco eu vou falar dele, mas eu vou tocar no assunto dele, né, que aqui há vários relatos. Então, nós fomos levados para o terraço, houve simulação de fuzilamento N vezes. Então, você morre, não morre, morre, não morre. É uma simulação de isso até hoje eu não gosto muito de falar nisso, mas estou falando, né? Simulação de fuzilamento é horrível, né? É horrível. Você acha que vai morrer, aí não morre. Aí os caras, não, dão de novo. Então, foi uma situação muito difícil. No final, nós voltamos para o apartamento. Os meninos, eu chamo de meninos porque... eu também sou uma menina, né? Eu falo isso porque nós éramos jovens na época, e nós, na época que nós éramos... Nessa época, nós falávamos meninos, os meninos e as meninas. E eu continuo engraçado com essa terminologia, né? Os homens
foram levados para o Estádio Nacional e as mulheres foram levadas de volta ao apartamento pela polícia chilena. Elias, vou falar... Essa parte eu não gosto de falar. Interromper você o seguinte, o Estádio Nacional foi uma réplica que aquele... que houve aqui no campo... No Camartim. No o primeiro Camartim, no mundo foi aquele... Foi no Caio Martim. O Chile copiou. Primeiro as pessoas foram levadas para o estádio de Chile. Lá em Santiago havia, naquela época, 2 estádios de futebol. Havia o estádio de Chile, que era mais usado para competições de pugilismo. Mas o estádio de Chile foi muito pequeno para a quantidade de presos. Então, 2 dias depois, quem estava no estádio de Chile, ou muita gente que estava ali, foi transportada para o Estádio Nacional, que era muito maior. E aí, depois, você... Foi a Suécia. Isso. Os homens, né, o meu companheiro, que era na época meu companheiro, ele foi para o Estádio Nacional e eu, mais tarde, a situação horrível no Chile, o que eu passei no Chile, eu não desejo para o meu pior inimigo, sabe? Realmente, eu sofri muito no Chile, foi uma coisa horrorosa, não gosto mesmo, mas abriram os refúgios no Chile, refúgios que eram apoiados pela Cruz Vermelha Internacional, pelo Conselho Mundial de Igrejas, Anistia Internacional, pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Então, esses organismos todos foram para o Chile quando os aeroportos foram abertos, que ficaram alguns dias fechado, mataram muita gente. Eu vi muito cadáver. A situação no Chile foi horrível. Eu não gosto de falar. Estou falando só uns pedacinhos, porque também tem que falar. Então, eu, no dia, acho que 28, 29 de setembro, eu fui, então, para um refúgio, que havia alguns refúgios foram criados. Eu fui para um refúgio chamado Refúgio de Padre Hurtado, que era uma coisa religiosa. Era um sítio, era uma plantação, era uma quinta, era uma fazenda, sei lá, que era da Igreja Católica. Que foi, então, eles abriram os portões para os refugiados estrangeiros entrarem ali. E eu entrei ali, no dia 28, 29 de setembro, e dali, então, nós começamos a ser entrevistados por esses organismos que eu falei, e aí nós escolhíamos, pedíamos para ir para tais países. E eu fui aceita para a Suécia, fui para a Suécia. E viveu quanto tempo lá? Na Suécia? Mais ou menos 7 anos, 8 anos. Aí voltou para o Brasil? Voltei ao Brasil com a lei da anistia. Voltei ao Brasil com a lei da anistia. Em 79, em agosto de 79. E depois disso? Aí começou um novo outra nova vida, né? Década de 80, abertura política, e a lei da anistia, que não foi a anistia que nós queríamos, claro. Porque nós queríamos a anistia ampla, geral e restrita, mas eles fizeram aquela anistia que anistiava os torturadores, né? Um absurdo isso, quer dizer, a anistia, eles se auto-anistiaram. O governo se auto-anistiou. Os próprios políticos que eram biônicos eram políticos que não eram votados pelo povo. Eram escolhidos lá pelos militares e pelos empresários. É bom que se diga que a ditadura militar, a ditadura não foi só militar. Ela foi ditadura patrocinada pelos Estados Unidos, foi militar, empresarial, havia empresários, havia fazendeiros, donos de mídia. Quanta gente que tinha dinheiro, né? Que patrocinou, que financiou a ditadura. E havia militares de esquerda que foram presos e perseguidos. Isso é bom que se diga. 10 mil. 10 mil militares. Um grande número havia aqui. Brigadeiro, general, tudo, coronel. Bom, aí você veio para o Brasil e começou um novo ciclo. E hoje é coordenadora dos Amigos de 68. É um grupo da internet chamado Os Amigos de 68, que é um grupo virtual que congrega ex-militantes contra a ditadura que estão por aí espalhados pelo mundo, não só pelo Brasil. No grupo tem cerca de 400 integrantes que estão ainda no mundo e espalhados pelo Brasil. Quer dizer, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, mas tem gente de São Paulo, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraíba, Pernambuco.
fala aí, Espírito Tudo, Santo, tudo. Brasil inteiro e em muitos países como Suécia, que tem muita gente ainda na Suécia, Dinamarca, Itália, França, Portugal, Estados Unidos, Suíça. Sei lá, tem gente do mundo inteiro. Hoje, quem você vive hoje com quem? Eu hoje vivo com o Leôncio, o Léo, Olha só, meu companheiro, vamos voltar. amante e segurança. É meu querido Léo, que tem uma paciência Léo, incrível comigo. Eu adoro ele. Você vive com ele há quanto tempo? Nós estamos juntos há 17 anos. 17 anos. Ele também foi exilado na Suécia. Quer Mas falar? ele... Quer falar? Ele... Não, dá o microfone. Ele... Aqui eu não tenho Na Suécia ele era casado com outra pessoa. E eu também era casada com outra pessoa. A gente se juntou aqui no Brasil. Léo, Fala, Léo. Fala, Léo. Falar, né? Eu também fui militante aí, lutei contra a ditadura, me exilei no Chile, mas saí do Chile antes do golpe. E fui para a Suécia, cheguei antes lá e vivi mais tempo do que Eliette na Suécia. Né? Vivi 13 anos lá. Léo, Ele chegou em Tive uma 69 filha na Suécia. Eu tinha outra companheira lá, ela tinha outro companheiro, eu tinha outra companheira. Duas administrações os diferentes. outros, Eliette, Canivete, com o Léo, Como é que é? Não sei. não tem apelido? Não tem Não tem apelido. apelido. Então, Eliette, O meu nome é Leôncio. Hã? Né? O nome dele é Léo Leôncio, Léo é apelido. Então, Eliette, Canivete, com o Léo Leôncio. Legal. Legal. Olha só, ô Eliette, bom, aí está no Brasil, um amigo de 61. Fala mais disso. Esse do grupo- livro e do amigo de 61. Esse grupo é um grupo muito interessante, é um grupo de discussão política, entre outras discussões. Né? Na realidade, nós somos velhinhos, nós todos temos mais de 60 anos, Dinossauro. nós somos jurássicos, Isso. tem alguns mais jovens. De 2 séculos, do passado e do presente. Nós vivenciamos 2 séculos, século XX e XXI, Pois estamos é. agora vivendo, né? Então, esse grupo é muito interessante, porque ele é um grupo de discussão sobre todos os assuntos, principalmente a discussão política, porque o nosso assunto de que nós mais gostamos é a política, né? Mas nós também falamos bobagem, piada, mas o assunto realmente mais quente é a política, é a eleição, foi agora a eleição da Dilma, por exemplo, as discussões sobre a eleição, as discussões sobre a maneira de fazer política, discussões arranca-rabos, né? Puxa pelanca, porque hoje em dia a gente diz que quando o velhinho está brigando é puxar pelanca, né? É briga de puxar pelanca um do outro, é um negócio muito horroroso. É muito melhor a gente se unir, eu acho, né? Do que ficar puxando pelanca. Olha só, e o livro? O livro, esse livro é o seguinte, esse livro começou, o livro se chama 68, a geração que queria mudar o mundo. Ele se chama 68 por quê? Porque foi o ano de 68, foi o ano mais emblemático em termos internacionais. Em 68 houve revoltas no México, na França, no Brasil, na Suécia, no mundo inteiro houve manifestações políticas por liberdade, né? É proibido, proibido. É proibido, proibido. Era um dos lemas lá na França. Então, quando morreu o nosso companheiro Elmar Oliveira, não sei se você o conheceu, ele era dentista. Ele era, não sei se ele era dentista, não, ele estudou odontologia. Ele era uma pessoa fantástica. Ele era um cara de uma bondade, de uma generosidade, assim, maravilhoso. O Elmar era uma pessoa bem-humoradíssima. Ele era incrível. E ele morreu de quê? Ele teve derrame, não. Ele morreu do coração. Ele morreu do coração. Ele morava em Mar de Espanha, em Minas. Mas sempre vinha ao Rio de Janeiro. Ele era muito congregador. E tinha muitas histórias da vida dele, histórias engraçadíssimas. Ele morava na Avenida Atlântica. O pai dele era riquíssimo. O Léo não gosta que eu conte essa história, mas eu sempre conto. Porque não teria muito a ver, diz ele, mas eu acho que tem tudo a ver. Por quê? Quando ele foi preso, por que ele foi preso? Ele era muito louco, Elmar. Ele sequestrou um avião. Ele e mais 2. Eles não eram organizados.
Ele, mais 2 resolveram sequestrar um avião. Foi o primeiro sequestro de avião de esquerda. Foi feito pelo No Omar, mundo. né? Não, no No mundo mundo, não. no mundo. Não. O Brasil é o Aqui mundo. na O América Brasil é o Latina e mundo. tal. Porque o primeiro sequestro de avião mesmo aqui no Brasil foi feito pela direita. Foram aqueles malucos lá de Aragaça, Jacareacanga, que sequestraram um avião da Panair do Brasil para ir para lá fazer uma revolução contra o Juscelino. Imagina. Então, quer dizer, o Elmar, ele sequestrou esse avião junto com mais 2, e quando ele sequestrou esse avião, ele levou um filme do Ounei São Paulo. Ele tinha um filme e ele, com os passageiros do avião, ele botou o filme no ar para os passageiros verem esse filme, Manhã Cinzenta. E deixou também um meio testamento. Ele morava num latifúndio na Avenida Atlântico, o pai dele era muito rico. Então, quando a polícia... Ele deixou essas pistas todas. Ele deixou um testamento em casa. Ele tinha filmado... Ele gostava muito de cinema. Ele dirigia ou organizava um cineclube. Ele deixou, então, máquina para fulano, um tênis para não sei quem, camisa para não sei que lá, lápis não sei o quê. Ele deixou... a lista dos pertences dele, ele deixou para pessoas amigas. Então, ele incriminou todo mundo. Porque as pessoas que estavam na lista foram todas presas, é lógico. O Silvio Taylor foi preso também, porque por causa disso, né? Aliás, essa história está escrita aqui no livro, né? A história da prisão. Esse tipo de história do Elmar. Então, conclusão, os policiais, quando chegaram na casa dele, à procura do pai dele, ou sei lá, da família dele, olharam aquele latifúndio urbano, aquela vista para o mar, aquela coisa maravilhosa. Puxa vida, como é que um cara que mora num apartamento maravilhoso dele, como é que um cara assim pode ser comunista? Porque eles achavam que comunismo é aquele cara que come criancinha, que é cara fechado, macacão horroroso, malvada pampa. Então, quando chegaram nesse apartamento, nesse latifúndio maravilhoso, como é que um cara desse... Como é que o cara pode ser comunista, né? Então, é muito interessante. Tem 1000 histórias do Elmar, né? Muitas histórias engraçadíssimas. Então, quando ele morreu, nós fomos para um bar, Taberninha da Glória, o grupo dos Amigos 68, vários, né? Nós éramos uns 50, mais ou menos, lá nesse bar. Não comemorando a morte dele, mas comemorando a vida que ele tinha tido. Né? Nós, então, bebemos chopp em homenagem a ele, várias pessoas falaram, contaram histórias, e eu saí daquela reunião falando, poxa vida, eu estudei história, né? Eu gosto muito de memória. Cara, essas nossas histórias não podem morrer conosco. Isso aí é muito ruim, porque as novas gerações têm que saber o que a gente fez, o que a gente queria, o que a gente, passava, o nosso cotidiano. O importante que a gente conhecer a história para não repetir pior o que aconteceu. Isso. Essa geração de 68, que eu também participei, apesar da ditadura ter uma terrível força, se não houvesse essa reação, os amigos, a pessoa, o Brasil estaria muito pior hoje. Com certeza, não tenho dúvida. Então, sempre tem que ter uma reação contra o autoritarismo. Com certeza. Sempre. Com certeza. E é uma terrível tragédia omitir essa história. Nós temos que estudar a história para que aqueles fatos horrorosos, covardes, cruéis, não se repitam. O objetivo do estudo da história é para que aqueles fatos muito negativos para o povo não se repitam. A gente quer sempre, pensa no passado, vê o presente e cria condições para um futuro melhor das pessoas. Então, por isso que tem o pulando a cerca. Exatamente. É importantíssimo pular cerca. Pular cerca é fundamental, porque você não pode fazer só o que o seu mestre mandar, né? Você tem que fazer um pouquinho fora do pinico. E o importante, Eliette Canivete, é sempre o porquê.
Por quê? Sempre tem um porquê. Eu dei várias palestras em colégios, muitas no Pedro II. A Helena Godoy, aquela nossa queridíssima Helena Godoy, Lícia Auer, que também é professora de lá, e Lícia Auer, que foi minha aluna na Suécia. Ela é filha de exilados políticos, e ela é da aula hoje no Pedro II. Eu fui dar várias palestras lá. Então, eu sempre falo isso, não só para alunos adolescentes, como para professores, para jovens em geral. Nós temos que nos educar a questionar. A educação, ela tem que ser para a abertura, abrir a cabeça das pessoas, para o questionamento. Por que a cerca? Por que ele está com aquela roupa? Por que a mamãe quer não sei o que lá? Por que o papai falou isso? Por que o presidente não sei o que lá? Por quê? Quem ganha com isso? Que grupo se beneficia dessas ações? Não é? Eu digo em termos de presidência e em termos de família mesmo. Por que o papai quer que eu não vá ver aquele filme? Por que o papai fecha a porta? Por que a mamãe abre a porta? Por quê? Questionar é uma dádiva do ser humano. Nós precisamos questionar para resistir. Resistir é humano. Resistir sempre. Nós temos que aprender a resistir com união, positivamente, com ações positivas. Então, o porquê é uma atitude transformadora. Transformar. Mas nós temos que nos transformar, senão o ser humano perde a humanidade. A nossa humanidade é justamente o ato de você pensar no futuro, no presente, vendo o passado, mas sempre com a perspectiva de melhora. Então, e não repetição das coisas ruins. Eu, como médico, o meu pensamento é sempre na saúde, nunca na doença. Com certeza. E a doença, quem está doente toma remédio. E vai tomar remédio a vida toda e se sentir cada vez mais doente. E a doença, socialmente, ela amarra todo e a população. Amarra para começar a família, né? A pessoa, a família e a sociedade inteira. E tomar remédio. O único remédio transformador para resolver a doença é pensar o porquê. É o pensamento, com certeza. E as ações, pensamento junto com ações. Sim. Né? Não adianta você ficar pensando parado. Passando não interessa. Então, você tem que pensar e agir. Então, se unir a pessoas que têm a mesma identidade com você, não total, porque ninguém é igual a ninguém, mas que você vai procurar se juntar com pessoas que tenham objetivos comuns. Né? Então, duas coisas são fundamentais: verdade e justiça. Verdade e justiça. E memória. Memória, porque um povo sem memória, pessoa sem memória, não é nada. Quem sou eu, né? Não, eu tenho a minha história. Quando eu cheguei aqui, você perguntou onde eu nasci, né? Por que você perguntou? Para você ter um histórico da minha vida. Quem é essa pessoa? É isso. Não sou eu que perguntei. Não, é a pessoa. O povo que vê. Exatamente. O povo que vê. E olha só, uma coisa eu sempre vejo aqui. Quando a equipe daqui está interessado em um negócio legal, está ligado. Zaza, você está achando o quê? Zércio, pega o microfone. Zaza. Daniel, que história, né? Como ela disse, tinha que estar registrado no papel, né? Para não perdermos essa dádiva. Está registrado. Isso, está no papel. Está no vídeo também? Aqui agora. É, com certeza. Não acerta. É fato. Então são histórias. Está passando uma aula de cidadania, né? Contestação. E muitas parabéns. Parabéns. Que bom estar aqui ouvindo isso. Uma coisa que eu esqueci, olha, eu agradeço imensamente o fato de você me chamar aqui, tá? Para conversar na UniTV. Eu acho fantástico isso. Eu agradeço muito o fato de você me trazer aqui. Muito obrigada. Que isso. Muito obrigada. Ele é de Canivete. Olha só, hoje vim aqui você e o doutor Modesto da Silveira, o grande advogado, defensor de direitos humanos. Ele me ligou hoje, falou assim, não vou
vou deixar o tempo todo para Eliette Canivete. Deixa eu falar antes de terminar, que está quase acabando o programa. Esse livro aqui, ele foi organizado por mim, que colhi os depoimentos, são depoimentos de 100 ex-presos, 100 ex-militantes contra a ditadura, e tem 170 relatos do nosso cotidiano. Quer dizer, a gente quer mostrar que nós éramos pessoas comuns, não éramos heróis, nós somos sobreviventes. Isso é muito importante. E esse livro foi publicado pela Comissão de Anistia, pelo Paulo Abrão. Nós agradecemos muito ao Paulo Abrão o fato de ele ter publicado esse livro. Isso é muito importante que se diga. Tá? E eu agradeço a todos os 100 militantes que confiaram no meu trabalho e me enviaram as historinhas que eu editei e coloquei aqui. Esse livro aqui é maravilhoso. Nós estamos batalhando para que ele seja reeditado. Porque ele... Cara, olha só. São 170 relatos. Estudante de 2º grau, 1º grau mesmo, a partir da 5ª série, teria que ler isso para entender a história do Brasil. É muito importante. Por que a gente se rebelou? Por quê? A gente não aceitou o autoritarismo como não aceita até hoje. Até hoje a gente contesta. E contestar é viver, é respirar. Resistir é respirar. Falei. Falou, está falado. Pois é. Eu citei esse livro, devia chegar a toda a escola no Brasil. Devia, com certeza. Isso graças ao excelente caminho, trabalho que ele está fazendo. Pelo contrário, nós que agradecemos a você ter vindo aqui. Eu agradeço muito, muito, então, muito. Um canal universitário não tem censura, é para exatamente isso. Colocar a história. E a história é feita pelo eu. O Milton Santos dizia, o mundo, que mundo? O mundo é agora, é aqui. O mundo é aqui. E a história é feita pelo eu. Não uma coisa genérica. Eu vivi, eu fiz. E a história é contada pelas pessoas, pelo eu. E, normalmente, a mídia conta a história do cara que tem. O dito vencedor. A mídia é venal, né? Ela conta a história de quem paga mais. Exatamente, né? Paga mais, que tem força. Mas a força aqui é o porquê. A força nossa. Não é o outro. Maravilhoso isso aqui. Espero ser convidado outras vezes. Já está. E aí se mistura o Amigo de 68, a Comissão da Verdade e Justiça. Tortura nunca mais. Nós lutamos para que esses torturadores sejam, pelo menos, execrados publicamente, que eles sejam, sim, julgados, coisa que nós nunca tivemos um julgamento justo. Nós queremos que eles sejam julgados e condenados, sim, porque foram cruéis, covardes, estupraram as mulheres, em sua maioria, mataram, criaram um desaparecido político, foram pessoas horrorosas, morreram aí de morte morrida, a maioria delas, mas ainda tem alguns vivos. Essa gente tem que ser, no mínimo, execrada publicamente. Meu peixe. Foi um crime, não é um crime comum, é um crime contra a humanidade. Crime contra a humanidade. Não prescreve, portanto. Exatamente. O crime comum, eu roubei uma coisa, eu vou ser julgado. O crime contra a humanidade é outra coisa muito mais. Não sei o que falar, não prescreve. Não prescreve. É uma doença, psicopatia. É uma coisa perversa. Os caras eram muito sádicos. Doentes. E vestindo a camisa do Exército do Brasil. Olha que força. Aí acha que podia fazer tudo. E está acabando o olha só, 45 minutos. Pois é, como é que passou rápido? Eu nem percebi, cara, olha juro só, você. 15 minutos. Falei pra caramba, né? 15 minutos no dentista. É quase 6 horas, 15 minutos. É verdade. Aqui, no motel... Não dói, não dói. 40, só alegria. No motel, 45 minutos,
não deram nem para começar. Claro que o povo pulando a seco não dá nem para conversar. Eu agradeço também a vinda do Léo, meu companheiro que veio aqui me acompanhando. E Léo, também minha segurança. Ele é meu amante, ele é companheiro, amante e segurança. E... Cabeça de papel. Não é a cabeça de papel, não é. Ele é o Canivete, ele é o cabeça de papel. E Daniel, drogas, câncer, coisa de mel. Isso. Obrigada mais uma vez. Então, vamos terminar o nosso programa Pula na Cerca cantando. Ah, é? Ah, é? 1, 2, 3. Ficar na Pátria Livre ou Mãe para o Brasil? Não, mas diferente. Olha só. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês mais uma vez. Vamos lá. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês mais uma vez. E o amigo 68 com Eliette Canivete e Leôncio Maia e Eliette Ferrer. Isso. Valeu! Maravilha. Puta, passou tão